pensamentos das mais diversas formas, né? A história da beleza, ela não poderia ser contada se nós não tivéssemos as obras de arte para, através dela, você ter uma maneira de comparar aquilo que se tinha como belo no seu devido tempo, né? Desde o período neolítico até agora. Então, muitos aforismos são feitos sobre a beleza, né? Um dos mais comuns é: a beleza está nos olhos de quem vê. Nessa citação, que eu coloquei essa figura de uma negra africana, que ela tem, muito interessante, são queloides feitos com espinhos no rosto, e isso era o padrão de beleza dentro dessa tribo, né? Em contraponto, eu coloquei um ícone da nossa beleza ocidental, Grace Kelly, com sua beleza angelical, né, que nos remete a outros padrões de beleza. E eu gosto muito dessa frase de Thomas Mann, no livro A Morte em Veneza, onde ele fala que a beleza é a única virtude que podemos perceber por meio dos sentidos, porque as outras virtudes, a bondade, a sabedoria, a verdade, elas estão no prisma da atitude, não do visual. Então, com essas duas imagens, eu gostaria de dizer que é muito difícil você conceituar, você deixar de uma maneira única sobre a beleza. São várias formas, como eu vou mostrar a seguir. Então, de uma maneira didática, nós podemos dividir de três formas: a beleza matemática, genética e cultural. Na beleza matemática, nós temos basicamente três pontos onde se faz tudo em volta do que se tem como beleza matemática: a harmonia, a proporção e a simetria. O que seria a harmonia? É a ótima relação de proporção. E por sua vez, a proporção seria o quê? A relação de medidas constantes e em paralelo com outras estruturas. Então, isso nós podemos ver no corpo, na face, num prédio, numa catedral. Tomás de Aquino já falava: os sentidos exultam ante coisas bem proporcionadas, já que estas se lhes assemelham, pois também os sentidos são uma espécie de razão, assim como qualquer força cognitiva. Então aqui coloca a proporção bem delimitada na matemática. Essa beleza matemática, ela tem vários estudos, e um dos mais importantes, esse matemático Leonardo de Pisa, que era conhecido como Fibonacci, nos deixou a sequência de Fibonacci. É muito interessante, é simplesmente a soma dos dois números: 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8. E dessa forma vai formando essa espiral, que é encontrada em vários locais da natureza. Uma simples concha, como essa do Nautilus, que é uma concha pré-histórica que nós temos, de uma maneira que se coloca a espiral dentro da formação dela. Numa flor de girassol, ou até de uma maneira mais ampla, na própria galáxia, você tem a espiral de Fibonacci de uma maneira bem nítida. Essa espiral também desenvolveu outros parâmetros, como o triângulo de ouro, e através dela nós conseguimos formar o número Φ, que é um número áureo. Ele é tido da maneira bem simples. Ele pega a sequência seguinte com a inferior. Por exemplo, 144 dividido por 89 seria o número Φ, que é 1.618, um número racional, que isso é utilizado de várias maneiras por arquitetos, por pintores, e ele se encontra no nosso corpo. Desde as nossas falanges, se você pega a falange distal, a média, a proximal, esse número ele é inconstante no carpo, na face, no umbigo, como nós vamos falar a seguir no homem vitruviano. Então, essa beleza matemática, ela está em toda parte. Várias pessoas estudaram. No século XX, Le Corbusier criou esse símbolo, que é o Le Modulo. Ele botou o homem, você vê o umbigo bem evidente, como centro, e ele colocou o homem como a medida de todas as coisas, como já dizia Protágoras na Grécia Antiga. Então, aqui na beleza matemática, nós vimos o que? A harmonia, a proporção
E agora a simetria. A simetria, ela tem várias formas de você observar. Basicamente, a rotacional que seria, um exemplo clássico, a estrela do mar, certo? A translacional, a bilateral, que é a nossa. Nós temos um eixo longitudinal que nos divide lado direito e esquerdo, e assim como as borboletas, nossa face tem uma simetria. Essa simetria é muito importante na transmissão da próxima beleza que eu vou falar, porque na natureza as fêmeas escolhem os machos pela simetria, os pássaros pelas asas, os animais como o alce, o chifre simétrico chamam mais atenção. E essa beleza, de uma maneira inconsciente, ela é transmitida geneticamente para as próximas gerações, né? Então a beleza genética, que é a nossa herança pelos cromossomos, que vão passando de pais para filhos, e inclusive com as suas mutações que às vezes são tidas como benéficas. Essa beleza genética, ela é tida nas nossas raças. Então é muito importante você priorizar a etnia daquela pessoa que procura fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Então você tem os padrões de beleza da raça negra que você nunca pode esquecer, você não pode querer transformar. Os orientais, eles têm uma cirurgia muito conhecida, que é a cirurgia de pálpebra, chamada ocidentalização. Eles querem deixar de ter aquela pálpebra oriental para se tornar uma pálpebra como a nossa. Da mesma forma, o nariz negroide, que é um nariz muito forte, muitas vezes quer ser suavizado, e pessoas que, como exemplo clássico, o Michael Jackson, que se tornam máscaras totalmente disformes. Então, é importante você ter sempre em mente esse padrão de etnia. E a beleza cultural, que é o que é mais importante, porque ela junta exatamente a beleza matemática e a beleza genética. A beleza cultural, ela remete a tudo aquilo que nós estamos aqui usando: colares, brincos, nosso tipo de roupa. Se você tem tatuagens na face, você tem pinturas indígenas, você tem brincos, piercings, argolas no nariz, argolas no pescoço para crescer o pescoço. Tudo isso é um padrão de beleza dentro daquela cultura. Vários tipos de chapéus, os homens com suas barbas, tudo isso é um padrão de beleza que evolui conforme a época. As mulheres, como sofrem com seus cabelos, com pranchos, com escova, com tinturas, tudo isso são padrões de beleza. E a beleza cultural que nós temos hoje, ela remota de todo o nosso, que conhecemos dentro da arte. Então, as primeiras representações da beleza, elas vêm em torno de 30 mil a.C., quando você encontra as primeiras esculturas, que eram as Vênus, e elas representavam o quê? Elas representavam o padrão de beleza para a época. Essa beleza, eles não estavam querendo aquela modelo magérrima na passarela. Eles queriam uma mulher para procriar. Então eles viam, o homem via a mulher com a mama grande para poder alimentar os filhos, com um quadril largo para que não tivesse nenhum problema no parto. E esse era o padrão de beleza na época. Que a Vênus de Willendorf, que é um clássico exemplo dessa época, mostra exatamente toda a importância de como nós chegamos ao que somos hoje. Muitas outras pequenas esculturas são encontradas, todas com esse mesmo padrão de obesidade, de um padrão totalmente disforme para os nossos conceitos atuais, certo? Na civilização egípcia houve um grande salto. Você tem aqui já estudos muito mais elaborados em todas as áreas, nós sabemos, de arquitetura, com as pirâmides, com toda a cultura egípcia, na pintura também e nas esculturas. Eles tinham seus próprios cânones, e o cânone número 1 utilizado era o cúbito real, que era o cúbito nessa região, e o cúbito do faraó, que representava essa medida. O cúbito real significava o dobro do cúbito do faraó. E essas medidas eram utilizadas em várias construções, em várias obras de arte. Nas esculturas de basalto, é muito
interessante você ver, todas tinham uma figuração bastante rígida, que depois a Grécia, nos seus primórdios, copiou muito essas figuras. E um exemplo, um ícone da beleza universal é o busto de Nefertiti, que tem um traço bastante peculiar, com angulações, o nariz praticamente perfeito, os seus lábios bem definidos. Hoje se encontra em Berlim, na Alemanha. Uma beleza que é realmente sublime. Do outro lado do mundo, começava outra civilização. O povo Olmeca é tido como um dos primeiros, antes dos maias, antes dos astecas, antes dos índios. O povo Olmeca, que habitou o México, eles fizeram e deixaram um legado muito interessante, que são essas cabeças colossais. O povo Jaguar, que realmente fez de 3 toneladas a 10 toneladas essas cabeças, e elas eram feitas como a representação da beleza da época. E é interessante você ver que eles tinham feições negroides. Era uma feição diferente do ameríndio, do índio que nós temos aqui. Um nariz e um lábio negroide. Isso aí remonta a teorias de colonização da América, inclusive do Brasil e Minas Gerais. Tem o crânio da Luzia, que é tida como a primeira mulher brasileira, em torno de 14 mil anos, e ela tem os mesmos traços negroides da civilização olmeca. Então, nós temos uma primeira colonização negroide antes dos índios. Isso aí é interessante para você ver como era o padrão de beleza para esse povo. Voltando novamente para o outro lado, os primórdios da civilização grega tinham esculturas que eram tidas como os ícones da beleza. O masculino era o Coros e a mulher era Core. Eles tinham essa figuração bem rígida, semelhante aos egípcios, e eles adotavam posturas que, com o passar do tempo, foram se tornando mais maleáveis. O Christian Boy, que é aquele último, se você observar, ele já tem um padrão mais leve do que os primeiros. E nas mulheres a mesma coisa, a mulher já valorizando mais os vestidos, com seus drapeados e seus penteados. Com o passado da civilização grega, já no período clássico, nós vemos um grande salto nessas esculturas. Grandes arquitetos e escultores, como Policleto, usavam medidas bem interessantes. O Policleto usava a cabeça como sendo, ele fazia o corpo em 7,5 cabeças, o que deixava a cabeça um pouco maior. Já Lísico dividia em 8, a cabeça era um pouco menor, então, deixando a figura mais longilínea. Na minha opinião, o período helenista da civilização grega é o mais importante e onde se conseguiu o ápice da arte na cultura, de uma maneira que apenas no Renascimento nós voltamos a ter esse padrão de representação humana. Aqui a escultura de Laoconte e seus filhos mostra toda a expressão, todo o dinamismo dessa era de escultura grega. É muito interessante você ver que tudo isso foi refeito novamente depois. Também com suas Vênus, com a Vênus de Tíbulo, mostrando aqui ela sentada, até essas dobrinhas da barriga dela são bonitas. E você esquece que isso aí é uma pedra. Outro grande ícone da beleza universal, a Vênus de Milo, que apesar de não ter os seus braços, ela remete a uma beleza ímpar. Infelizmente hoje, se ela estivesse viva, fosse no consultório de cirurgia plástica, com certeza ela iria para colocar uma prótese de mama, porque o padrão de beleza hoje, essas mamas dela são muito pequenas. Então você tem que ter sempre esse paralelo, comparando com o atual. Na mitologia é muito interessante como toda a mitologia grega foi focada em cima da beleza, em cima dessa vaidade sobre o belo. Aqui uma das cenas mais interessantes que eu acho é o julgamento de Paris, nesse quadro belíssimo de Rubens, onde é aqui o início da guerra de Troia, né? Quando a deusa da discórdia joga um pão de ouro, uma maçã de ouro, e tinha escrito a mais bela. Ela joga na frente de Minerva, de Juno e de Vênus, e cada uma mais vaidosa do que a outra queria ser
para ela a mais bela. Então Paris foi escolhido para fazer esse julgamento, né? Cada uma tentou já suborná-lo, vamos dizer assim, né? Com toda a sabedoria, com toda a riqueza do mundo, com tudo que você possa imaginar de poder, e Vênus ofereceu para Paris a mulher mais bela da época, que era Helena. Então ele resolveu ficar com Helena, admitindo todo o conhecimento e toda a riqueza. E é interessante como a beleza tinha poder nessa época e desde sempre, né? Então essa beleza traçada em toda a civilização grega, ela tinha os díspares, né? A beleza apolínea, que tinha toda a beleza matemática focada nela, e do outro lado a beleza dionisíaca, que hoje é bastante valorizada, desde Nietzsche já falando de toda essa importância da beleza dionisíaca, que Nietzsche já cita nos seus livros. E a sofrósia é a doutrina apolínea que exalta a virtude da prudência. Do outro lado, a híbris, que aí onde vem a palavra híbrido, ela vem que passa da medida, como se fosse um descomedimento. E hoje a beleza dionisíaca é muito valorizada. No livro A História da Beleza, de Humberto Eco, ele cita isso aí de uma maneira bastante interessante. Então toda essa cultura grega nos deixou um legado através de Aristóteles, Platão, Pitágoras, com a proporção do ouro que ele já estudava, Fídias, um grande arquiteto que deixou Parthenon e várias outras obras que tinham todos esses cânones utilizados. Bem, na Roma Antiga é interessante citar Marcos Pólio Vitrúvios, que é a origem do homem vitruviano. Muita gente pensa que o homem vitruviano foi feito por Leonardo da Vinci, mas não. Leonardo apenas aperfeiçoou o que o Vitrúvios fez na Roma Antiga. E ele já tinha colocado o homem no círculo e no quadrado, mesmo que de uma maneira rudimentar, que realmente foi bastante aperfeiçoado por Leonardo, mas nós já vemos a importância da métrica aqui na civilização romana. Bem, então, com o passar do tempo, a religião foi muito importante para retirar o foco da beleza do primeiro plano, com toda o próprio islamismo tem o seu conceito até hoje, que nada é representado, você não tem, é totalmente proibida a representação humana em qualquer ambiente. E na igreja, no cristianismo, foi o que ocorreu. A beleza se tornou um segundo plano. E as artes eram apenas para ornar ambientes religiosos, igrejas, catedrais. Então, tudo foi colocado, a arte foi colocada para a religião. Então a beleza humana deixou de ser o centro principal. E a escola bizantina, toda ela é focada na religião, né? Os bajos-belezas, os vitrais das igrejas. É uma arte muito bonita, sem dúvida, mas aí a beleza humana ficou em segundo plano. E voltou apenas no Renascimento, com principalmente esses quatro mestres, Da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Rafael. Aqui vendo o homem no círculo, né, que foi colocado nesse livro da Divina Proporção. Esse quadro eu acho muito interessante porque ele é a primeira representação de um tema que não tinha nada da religião, apenas a mitologia estava aí. Então foi o primeiro quadro que se libertou de algum tema religioso. Botticelli, esse é a maior obra do Botticelli, que é o nascimento de Vênus. Aqui a gente vê o Vênus sobrando ela para a praia. E aqui, a flora, ela está ornada com um vestido que era o ápice da moda na Florença da época, né? Então aqui você vê, através dessa obra de arte, você vê que era a beleza tida na época, na Itália da época dos primórdios do Renascimento. Voltando para Da Vinci, nas medidas faciais, ele pode dizer que ele realmente enquadrou o homem. E na perfiloplastia, ainda hoje, utiliza-se medidas que já foram vistas por Leonardo da Vinci. Aqui, voltando para o homem vitruviano, se você pega o círculo, o umbigo é o raio do círculo. Se você pega o quadrado,
o umbigo divide o homem na secção áurea, com o número φ, exatamente. Na criança, no recém-nascido, é 1 para 1, o umbigo está no meio, então com o crescimento ele se torna um número áureo. Outros artistas também estudaram muito a proporção humana. Albert Rey fez muitos estudos em cima da beleza, e é interessante que ele era alto, tinha um dedo muito longo, e ele usava o dedo como um padrão de beleza. E muitos artistas passaram a usar o dedo de Rey como medida, e durante mais de séculos aquilo ficou tido como uma medida de referência para vários quadros. Então Albert Rey deixou esse legado dentro da arte. Alexander Pope já dizia: a beleza, onde vejo ordem na variedade, e onde, embora todas as coisas dividem, todas concordam. Então é como aquelas duas imagens que eu mostrei no início. Tudo divide, mas ao mesmo tempo concorda. Aqui eu vou pegar uma pequena sequência das 3 graças, que é uma figura mitológica muito interessante. Aqui Rafael, primeiramente, fez ela já um pouco gordinhas. Você vê que ela não tem a cintura que nós queremos hoje como padrão de beleza. Você tem a mulher não era representada com nenhum músculo, era totalmente suave, totalmente diferente do que nós vemos hoje. Um século depois, Rubens já mostrou as famosas gordinhas, repletas de celulite, que era o padrão de beleza para a época. Eles não estavam... Isso aqui ele representou, logicamente, o que era tido como beleza na época, entendeu? Então, isso é importante, nós temos a obra de arte para comprovar como era exatamente dentro da época que se tinha o ideal de beleza. No século XX, houve uma desconstrução de todo esse aspecto, né? A arte, ela deixou de representar o padrão de beleza com o advento da fotografia. Então, como tinha a fotografia para fazer os documentos históricos e toda a representação, a arte ela seguia o seu caminho, à parte. Então, você tem, no início do século XX, toda a desconstrução da beleza na arte. Do outro lado do continente, o Oriente, não daria tempo de eu falar aqui, mas nós temos várias coisas interessantes na beleza. Na China, por exemplo, as mulheres eram valorizadas pelo seu pé pequeno. Então, quando a criança começava a crescer, os pés eram enfaixados e tinham botinhas que ficavam como um pé de boneca. E isso era o padrão de beleza. Essa imagem aqui, você vê ela totalmente vestida, com o pé bem pequenininho ali. Aí ela com certeza estava suportando uma dor, e essas mulheres, depois de uma certa idade, não conseguiam nem andar com essas verdadeiras deformidades. Então, para você ver como é interessante o conceito e o padrão de beleza para uma região. Voltando para o século XX, no início do século XX, Ginga fez muitos estudos antropométricos, cefalométricos, com aqueles ângulos, com todas aquelas medidas relacionadas à beleza. Também Marca, ele colocou o rosto no pentagrama e fez vários estudos com ângulos, com linhas, tentando enquadrar essa medida da face. Inclusive os próprios dentes têm também aquela